E aí, palestreiro? Hoje eu vou falar de duas coisas que eu percebo que prejudica a maioria dos palestrantes amadores ou profissionais. Pessoas que já estão nos palcos, mas que por causa de alguns detalhes eles podem errar. Que são integridade e autoconfiança, que tem a ver com o SIC, segurança, interesse e conteúdo. Isso é o segurança. Então, para que a gente possa analisar cada um deles, eu separei dois trechos de duas palestras que estão no YouTube. A primeira é essa aqui, ó. Dá uma olhada. Senhoras e senhores, com vocês, Roberto Chinachique! Maravilha! Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre que vocês entrarem em alguma coisa, vocês têm que entrar 150% ligado. Então deixa eu falar para vocês, uma das coisas mais importantes na vida é aquecer o cérebro. Como que a gente oxigena o cérebro? Tem 1 milhão de maneiras, mas a de hoje vai ser dançar e jogar lá para cima. Então, maestro, solta a música aqui que eu quero... Legal, boa noite. Obrigado. Legal. Alô, rapaziada. Bom, vamos lá. Por que eu estou mostrando essa palestra? Para falar sobre integridade. Essa palestra é do maior congressista do Brasil, Roberto Chinachique. Um cara que tem um livro muito bom, por sinal, que eu vou recomendar, vou colocar o link para quem quiser comprar o livro, sobre comunicação em palestra. Acontece que essa apresentação que eu mostrei, vamos lá, vamos analisar cada detalhe. Primeiro que claramente ele entra num astral lá em cima e ele fala para que as pessoas, toda vez que você for começar, você deve começar lá em cima. Será? Vamos ver, vamos analisar. Ele coloca música, ele grita, ele pula e as pessoas estão eufóricas. Então, analisando cada detalhe, primeiro, qual que é o ambiente que ele está? Ele está num ambiente, uma convenção. É um congresso que, inclusive, eu participei, que todo mundo está muito eufórico. Então, lá faz muito sentido. As pessoas já estão com a euforia 10, lá em cima, no 12. Então, elas já estão propensas a agir daquela maneira. Outra coisa, e principal, ele é o Roberto Chinachique. Então, ele pode fazer aquilo. Qual que é o problema então, William? Você deve estar me perguntando. É o seguinte, eu vejo vários palestrantes que, apesar de não serem o Roberto Chinachique, se portam como ele. E dá ruim, cara, dá errado. Por quê? Quando você se porta daquela maneira e as pessoas, você não é famoso, as pessoas não querem te ver ou não estão com a euforia tão preparadas para aquilo, você vai passar vergonha. Chega a bancar o ridículo você fazer isso. Ah, então você quer dizer que o Roberto Chinachique é ridículo? Não. Ele pode fazer, primeiro, porque ele é o Roberto Chinachique, e segundo, porque ele está num ambiente que propicia tudo isso. Então, essa inteligência é fundamental para que você suba lá não querendo imitar o Roberto Chinachique, mas respeitando a sua integridade, que basicamente é a sua verdade. A sua verdade é fundamental. Então, eu tenho que olhar, tipo, qual que é a minha verdade? Esse cara, a minha personalidade, é aquele cara que sobe no palco e grita e fala uhul e põe a música, coloca a galera para dançar? Se sim, beleza. Se não, cara, não imita o Roberto Chinachique se essa não for a sua verdade. Você não vai estar sendo íntegro consigo mesmo. Beleza? Outra coisa sobre autoconfiança. É fundamental. Quando eu falo de segurança, interesse e conteúdo, que são os 3 princípios fundamentais de qualquer apresentação, autoconfiança tem a ver com o S, de segurança. Lembra que eu falei no e-book, em outros vídeos, que todas as apresentações, todas, você não pode parecer cagado. Você tem que estar com a sua confiança, a sua segurança muito bem resolvida. Para principalmente parecer mais confiante, mesmo que por dentro a gente sempre fica nervoso, é normal. Eu fico nervoso, você fica nervoso, todo mundo fica nervoso. Mas eu tenho que controlar isso. E eu separei mais um trecho de um vídeo que está no YouTube para que a gente possa analisar isso daqui. Beleza? Então dá uma olhada comigo. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, obrigada à Endeavor, em nome da Júlia, eu agradeço esse convite. Obrigada, Fijan, pelo espaço e obrigada também a vocês por estarem aqui
e poder compartilhar um pouco desse conhecimento que eu sou apaixonada. Como a Júlia me apresentou, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em oratória, treinamentos comportamentais e desenvolvo o meu trabalho não só utilizando a oratória, como muitas pessoas acreditam. Bom, esse trecho que eu separei é de uma palestra de uma profissional que fala sobre oratória. É lógico, eu não coloquei a palestra inteira, inclusive o link vai estar aqui embaixo, você pode clicar e assistir, o conteúdo é muito bom. A questão é, esse começo, esses segundos iniciais que eu começo uma palestra, cara, é fundamental. É esse momento que eu tenho que pegar para pescar a atenção e o coração das pessoas. E como vocês viram, ela chegou, apesar de ser uma profissional renomada, com conteúdo incrível, uma formação acadêmica invejável, ela começou primeiro fazendo aquele clichê do boa tarde, sem graça, né? Como se ela não tivesse ser digna de estar ali. Aí ela agradece quem a convidou para palestrar naquele evento. Obrigado, fulano, por ter me convidado. Aí depois ela agradece outra pessoa da organização. Obrigado, ciclano. E nisso o público está lá, vendido. Aí por final ela agradece o público pela oportunidade. Então assim, esses segundos iniciais são fundamentais para você ganhar a atenção e o coração daquelas pessoas. Então perder tempo com essa formalidade, clichê e antiga não funciona mais, tá? Isso prejudica a sua autoconfiança. Então, uma coisa para resolver a sua autoconfiança, eu indico para vocês, assistam as palestras do TED. O roteiro do TED é basicamente o quê? Começar começando. Eles respeitam a sua integridade e não abalam a sua autoconfiança. Essas duas coisas têm a ver com a sua verdade. O seu roteiro tem que ter a ver com a sua verdade, tá? A sua verdade, ela sempre vai ter a ver com a sua integridade e com a sua autoconfiança. Porque se você não for íntegro consigo mesmo, você não apresenta a sua verdade. E se você abalar a sua autoconfiança, a sua verdade, aquilo que você vai vender, também fica abalado. Então, na hora de construir o seu roteiro, não olhe para esses dois exemplos como verdade absoluta. Nem o caso do Robert Chinachique, que ele faz isso porque ele é o Robert Chinachique, e nem no caso dessa segunda palestrante, que apesar de ter um conteúdo muito bom, ela perdeu a chance de fazer um começo incrível, sensacional. Eu tenho um outro exemplo simples, de uma palestra do TED, que a pessoa simplesmente começando. A palestra é curta e ela é sensacional. Olha só. Eu não conheci meu pai biológico. A minha mãe, ela fez amor com alguém e depois nunca mais me contou quem era esse cara. E aí quando você é criança ou jovem, você começa a criar, né? Você assiste Star Wars e acha que você é o Luke Skywalker e que em algum momento vai vir o Darth Vader te levar para o lado negro da força. E eu fiquei pensando, mano, quem será que é meu pai? Meus primos começaram com uma história que meu pai era um mergulhador aventureiro que morreu antes de eu nascer. E aí eu descobri que a minha mãe era amiga do Falcão do Inter. E aí eu disse, é o meu pai. Meu pai é o Falcão do Inter, velho. E um dia eu vou ser afilhado da Cristina Ranzolin. E aí depois eu fiquei pensando, eu podia ser filho do Ike Batista, né, velho? O cara mais rico. Não agora, mas na época que ele era mega rico. Eu pensei, cara, esse podia ser o meu pai. Esse cara podia aparecer do nada e dizer, Rangers, eu sou seu pai. E agora você é bilionário. E eu, yes, papai, te amo. E aí em março desse ano, março de 2015, a minha mãe descobriu um câncer no útero. E ela decidiu contar quem é meu pai. E o meu pai não é o Ike Batista. O meu pai é só um cara, meu. É só um cara. Um cara com quem ela se relacionou, engravidou, e eu nasci. E essa é a história mais comum do mundo, velho. Essa é a história mais comum do Brasil, cara. Crianças nascendo sem os pais. Eu acredito que você já viu essa palestra. Marcus Piangers, uma palestra também no TED. Ele chega e ele simplesmente começando. Ele diz, eu não conheci meu pai. Nesse momento, essa frase tão curta e tão bem roteirizada, é uma frase simples, que digamos que tem alguém lá que está meio perdido, mexendo no celular, e aí a pessoa vem e fala, eu não conheci meu pai. Naquele momento a pessoa olha, tipo, oi? O que ele disse? Ele fala que não conheceu o pai dele, e aí ele conta as histórias que ele ouvia quando era criança,
de quem poderia ser o pai dele. Então ele faz várias... ele coloca o roteiro, várias falas de maneira intencional, criando o que eu chamo de eletrocardiograma, criando altos e baixos para que a sua palestra seja incrível. Então, diferente do que aconteceu na primeira palestra, diferente do que aconteceu na segunda, ele respeita isso com um roteiro muito bem escrito. Então você escreva seu roteiro. Para com esse negócio de tópicos, na hora de improviso. Não, escreva. Essas palestras do TED, que tem esse eletrocardiograma muito bem escrito, ela é roteirizada. O Piangers, ele começa aqui em cima e aí ele fala, eu não conheci meu pai. Aí ele fala assim, mas eu achava que meu pai era um cara incrível. Mas diziam que não, talvez ele não era tão famoso assim. Mas meu pai podia ser isso, mas podia ser aquilo. E ele vai criando esse ambiente todo roteirizado para respeitar a sua verdade, a sua integridade e não abalando a sua autoconfiança. Beleza? Se você quer saber mais como construir roteiro, se liga aqui no canal, baixa o e-book que a gente vai falar sobre como você, palestrante, pode criar suas narrativas de maneira mais interessante, mais assertiva. Abraço!